nome é Camila, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. E no vídeo de hoje eu trouxe essa almofada linda, a almofada Verona, para vocês. Almofada neste ponto incrível, para que vocês façam uma decoração ou vendam essa lindeza. E essa é uma almofada toda trabalhada em crochê, nesses pontos aqui na frente, e atrás ela também é feita em crochê e ela tem um fechamento em zíper. Um zíper que fica super discretinho e deixa ela ainda mais charmosa. Então, se você já gostou, não se esqueça de deixar aí o seu joinha. Deixe aqui nos comentários também o que vocês acharam. E depois que fizerem, comentem pra mim como ficou a lindeza de vocês. Compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam se interessar também. E agora, no canal, vocês têm a opção de serem membros, que é uma forma de apoiar o canal e também com vantagens exclusivas para membros. Clique no botão de Seja Membro ao lado do Inscreva-se e confira essas novidades. E é claro, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal para acompanhar todos os próximos vídeos, ativando a notificação para receber assim que forem postados novos vídeos. E é isso, gente, bora fazer! Vamos falar um pouquinho sobre ela antes de começar o nosso trabalho. Essa almofada ficou com 40 centímetros por 40 centímetros. Vocês podem fazê-la maior ou menor. Basta ir ajustando aí a quantidade de correntinhas e carreiras que eu vou falar para vocês durante o nosso trabalho. Eu utilizei dois novelos do fio Capio, que é este fio aqui. O tex dele é 500. Vocês podem utilizar outros tipos de fio também para nossa almofada. E caso vocês utilizem um fio com tex semelhante, ele vai ficar também mais ou menos a mesma quantidade de carreiras. Se vocês quiserem utilizar outro tipo de tex, vocês é só se basear através das medidas. Não tem problema nenhum utilizar ou maior ou menor o tex. Podem utilizar outros fios também. Mas nesse fio ficou com um acabamento incrível, ela ficou super macia, aconchegante ao toque e vai combinar super aqui com o meu cantinho novo. Vocês perceberam que eu estou de cantinho novo? Está pronto, finalmente ficou pronto aqui o meu cantinho e logo eu vou mostrar para vocês tudo em detalhes. Então aqui para essa almofada completa eu utilizei praticamente dois novelos. Esse daqui foi a sobrinha de um, ainda sobrou um pouquinho, mas a gente precisa de dois novelos para confeccionar frente e verso, se vocês estiverem utilizando este mesmo fio com este mesmo tamanho. Mas caso vocês queiram utilizar, por exemplo, somente a parte da frente, é possível fazer com um único novelo. Mas caso queira a frente e o verso desta forma, aí vocês utilizem dois novelos. E o detalhe dessa almofada, atrás eu fiz nesses pontos, mas vocês podem também repetir este mesmo ponto da frente na parte de trás. É que eu quis realmente dar esse detalhe para a almofada. Gente, é isso, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais do resultado e bora fazer! Trouxe hoje para vocês um fio novo que eu não trouxe ainda no canal, o fio Capio da Penguin. Este fio, gente, é um fio bem diferente. Ele tem 73% de poliéster e 27% de viscose. O tex dele é 500. Vem 200 metros no rolo e 100 gramas. Essa cor, esse verde, é um verde muito lindo. E esse fio é um fio bem diferente, que ele parece parece um papel, mas não é um papel, ele é macio ao toque, é um fio bem interessante, ó. Eu posso puxar até com bastante força, ele não arrebenta como um papel. E ele tem uma textura, me lembra assim um pouco de alguns lencinhos umedecidos, sabe? Aquele tipo de textura. Eu achei bem gostoso, ele é bem macio e o trabalho fica muito lindo com ele. Para iniciar nosso trabalho, nós vamos começar prendendo a linha na agulha. Então, vou laçar sobre o meu dedo, formando um X dessa forma.
Vou passar por debaixo deste fio, por cima deste outro fio, puxar aqui para dentro, dando uma giradinha, tiro meu dedo, puxo meus 2 fios para baixo, desta forma já está preso o meu fio na agulha. Agora, só seguro o fio menor e puxo o fio maior para ajustar. Aqui eu não vou fazer correntinhas tão apertadas, vou deixar as correntinhas de forma que não fiquem tão largas e que não fiquem apertadas. Vou deixar a agulha fluir normalmente. E aqui nós vamos fazer correntinhas. Então, vou segurar aqui o meu fio de baixo, vou laçar o fio do novelo e passar por dentro desta que está na minha agulha. Laço o fio do novelo, passo por dentro desta que está na minha agulha. Laço o fio do novelo e passo por dentro desta que está na agulha. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Este nozinho inicial eu não conto e esta laçada que está na minha agulha também não. Então, aqui eu já tenho 3 correntinhas. Nós vamos trabalhar sempre com múltiplos de 3. Então, eu vou fazer aqui 46 correntinhas. 46 correntinhas nesse fio, nessa agulha, com as minhas laçadas, eu consigo fazer uma almofada de tamanho de 40 centímetros. Caso vocês queiram a almofada maior ou a almofada menor, vocês podem aumentar as correntinhas para fazer ela maior e diminuir as correntinhas para fazer uma almofada menor. Só que sempre se atentem a trabalhar com múltiplos de 3, que é a contagem de 3 em 3. Então, trabalhando com múltiplos de 3, o nosso trabalho finaliza da mesma forma. Feitas aqui minhas correntinhas, eu trouxe para mostrar para vocês que as minhas correntinhas, feitas com as minhas laçadas, elas... 46 correntinhas dão aqui no 40 centímetros. Se vocês estiverem trabalhando com este fio não tem muita elasticidade, então dá para vocês fazerem o tamanho real da almofada que vocês querem fazer. Então, se for os 40 centímetros, meçam aí depois de terminarem as correntinhas para ver se deu o tamanho certinho, porque como não tem elasticidade, é o tamanho real que ela vai ficar. Agora, caso tenha dado mais ou menos, ajustem aí para mais ou menos correntinhas. Só lembrem-se o que eu falei para vocês de fazer sempre com múltiplos de 3. Então, aqui eu cheguei no final das minhas correntinhas, 46 correntinhas, eu vou fazer uma correntinha para a virada. Laço e passo por dentro, faço mais uma. Apenas para que eu consiga virar o meu trabalho para iniciar aqui na minha segunda correntinha. Então, não conto essa da agulha, eu vou pular esta primeira, venho aqui na segunda correntinha. E na segunda correntinha, eu vou fazer uma carreira em pontos baixos, somente pegando aqui a alcinha de cima. Então, pego aqui essa laçadinha no meio da correntinha, trago aqui para cima, fico com 2 na agulha, laço e tiro as 2. Venho na próxima correntinha, coloco aqui pegando só a alcinha de cima, laço, trago para cima, laço e tiro as 2. Então, eu vou seguir essa carreira inteira nas correntinhas, fazendo pontos baixos. Finalizei aqui a primeira carreira. E olha que coisa mais linda que está ficando. Olha como esse fio dá um charme, fica cetinado, fica bem bonito esse trabalho. Então, terminei aqui a primeira carreira. Nós começamos aqui, a gente tem que ter a mesma quantidade de pontos baixos das correntinhas que nós começamos. Então, aqui se eu comecei com 46 correntinhas, eu fiz só uma de virada aqui na ponta, e eu tenho que ter 46 pontos baixos quando eu chegar aqui no final. E agora, fiz aqui o meu último ponto, eu vou agora fazer uma correntinha para virar o trabalho. Então, faço uma correntinha, viro o meu trabalho, e assim eu posso trabalhar logo no primeiro ponto que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho a correntinha que eu acabei de fazer, e aqui eu tenho o meu primeiro ponto. Então, cada vezinho deste...
é uma cabecinha de ponto que eu tenho. O meu primeiro é este daqui, ó. Eu tenho o Vzinho aqui, este primeiro, que é a correntinha que nós fizemos, e este que é o primeiro ponto aqui, que é onde eu vou trabalhar, pegando sempre essas duas alcinhas aqui do meu ponto. Aqui neste primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, ó, vou colocar ele aqui novamente. Venho, pego o ponto, pegando as duas alcinhas, laço, trago pra cima, fico com duas na agulha, laço e tiro as duas. Então, fiz um ponto baixo. Dentro deste mesmo ponto que eu estou trabalhando, eu vou laçar e fazer um ponto meio alto. Então, aqui no mesmo lugar onde eu peguei o ponto baixo, eu vou fazer o ponto meio alto. Então, coloco a minha agulha, laço o meu fio, trago o fio aqui pra cima, fico com 3 na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. Tiro as 3. E aqui dentro deste mesmo ponto ainda, eu vou colocar mais um ponto alto. Então, vou laçar a minha agulha, colocar no mesmo lugar, laço novamente, subo aqui o ponto, fico com 3 na agulha. Agora, eu vou tirar 2. Então, eu laço, tiro 2, fico com 2 na agulha, laço e tiro mais 2. Então, aqui dentro do meu primeiro ponto, eu fiz um ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto alto, tudo dentro do mesmo ponto. Agora, eu vou pular 2 pontos aqui, que são equivalentes a esses 2 pontos que eu fiz a mais dentro do mesmo ponto, porque dessa forma, eu consigo tombar o meu trabalho, assim. Eu tombo meus pontos de ladinho, então, aqui é o espaço que eles ocupariam. Então, vou pular uma correntinha, vou pular 2 e vou vir aqui na terceira. Então, na minha terceira cabecinha, ó, trabalhei neste daqui, vou pular 1, 2 e vou vir na terceira. Venho na terceira, pegando aqui a cabecinha, as duas alcinhas sempre, tá, gente? Laço e vou fazer um ponto baixo, então, fico com 2 na agulha, laço, tiro as 2. Agora, eu vou fazer um ponto meio alto e outro ponto alto. Então, para o ponto meio alto, eu laço, venho no mesmo lugar, trago pra cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro as 3 de uma vez, e no mesmo lugar ainda eu vou fazer o ponto alto. Então, eu laço, pego a linha laçada, puxo pra cima, laço novamente, tiro 2, laço novamente, tiro mais 2. Fiz outro ponto alto. E aqui, gente, a sequência é essa. Então, aqui eu trabalhei neste ponto, vou pular 2 pontos, 1, 2, venho no terceiro. Sempre trabalhando aqui na terceira, no terceiro ponto. Inicio com um ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto alto. E aqui, gente, só uma dica importante para vocês. Quando eu tenho este ponto alto e vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui, eu não posso deixar ele folgado, ó. Não deixem ele assim, folgado, com espaço. Por quê? Vocês acabam fazendo buraquinhos dessa forma. Então, quando eu for fazer este ponto, esta linha aqui, que eu estou segurando, que é a linha do novelo, tem que estar bem presinha, ó. Eu estou segurando ela aqui com o meu dedo. Então, conforme eu vou vir fazer o ponto aqui, ó, eu já estou puxando a linha aqui para que ela fique bem justinha, porque eu quero que esse ponto desça, ó, percebam que ele desce exatamente aqui no terceiro ponto, que é onde eu vou fazer o ponto. Então, eu pulo essa e venho nessa, e ó, ele cai bem aqui. Então, eu tenho que deixar ele justinho. Quando eu faço esse ponto, ó, reparem que quando eu coloco a agulha aqui, ó, esse dedo aqui, ó, puxo o fio para que ele fique justinho, ó. Já encostei ele aqui. Então, quando eu faço o meu ponto, ele não tem como abrir, ele não fica aberto. Se vocês fizerem o ponto largo, ó, deixar o ponto aqui largo, vou fazer um ponto baixo aqui e deixo ele largo, ó, prendo o ponto aqui, ó,
ele vai formar buraquinhos, tá? Então, se atentem bem a essa dica, ó, deixem ele bem juntinho, ó, dica de ouro para o trabalho ficar bem bonitinho. Puxem aqui, ó, quando vocês forem fazer o fio, ó, deixa sempre puxadinho. Esse dedo, ele puxa o fio. Dessa forma, ele fica bem preso e fica lindo, não forma buraquinhos. Fiz aqui a minha segunda carreira. Olha que lindo que vai ficando, ele vai formando como se fosse um buquezinho. Olha que lindo. E terminei aqui, cheguei ao final. Aqui eu vou pular um, vou pular dois e vou vir no terceiro. Minha última cabecinha aqui. Então, se vocês trabalharam com múltiplos de 3, o ponto de vocês tem que terminar exatamente desta forma. Tendo as 3 cabecinhas aqui para vocês trabalharem. Só que nesta última, ao invés de a gente fazer um ponto completo sobre a última, nós vamos fazer apenas um ponto baixo para ela segurar o meu ponto aqui. Então, vou pegar aqui a cabecinha do meu ponto, aqui no meu último ponto, e vou fazer o ponto baixo, ó. Puxo bem aqui para ficar bem juntinho e faço o ponto baixo, finalizando meu trabalho assim. Terminei esta carreira, eu vou laçar para fazer uma correntinha para que eu possa virar. Viro o meu trabalho. E agora, feita a correntinha, eu consigo começar no primeiro ponto de onde eu terminei. Então, aqui no mesmo lugar de onde eu terminei é que eu vou começar. Vou colocar a minha agulha aqui e vou começar a mesma sequência. Ponto baixo, ponto meio alto e ponto alto. Feita aqui a minha sequência, eu vou colocar o meu ponto baixo exatamente pulando na terceira casinha, ó. Pulo 1, pulo 2, venho no terceiro. A minha terceira vai ser, coincidentemente, sempre em cima do ponto baixo da carreira anterior. Sempre, tá? Então, se alguma coisa não der aí, não calhar de ser exatamente no ponto baixo, tem alguma coisa que deu errado aí. Então, confiram. Ó, vou pular 1, 2, 3. O meu terceiro é exatamente sobre o ponto baixo da carreira anterior. Pego aqui as 2 alcinhas e repito todo o processo, todos os pontos. Ponto baixo, ponto meio alto e ponto alto. Fiz aqui. Vou pular 2, 1, 2, no terceiro, que é bem em cima do ponto baixo da carreira anterior. Pego a cabecinha do ponto, só as 2 alcinhas, e vou fazer novamente a sequência de pontos. Baixo, meio alto e alto. Nosso trabalho é só esse. Então, todo o começo e finalização, nós vamos fazer exatamente desta mesma forma. Assim que chegar no final, chegando aqui no final, eu tenho o meu último ponto baixo. Então, chegando aqui no último, eu tenho o alto, o meio alto e o baixo. Então, é nessa cabecinha aqui, pegando as 2 alcinhas da cabecinha sempre, tá? É aqui nesta alcinha que eu vou fazer o meu último ponto. Faço o meu último ponto encerrando com ponto baixo, faço a correntinha e viro e continuo a fazer o trabalho. Nosso trabalho é só isso, carreiras de ida e volta deste mesmo ponto e ele fica lindo. Então, façam o de vocês e eu vou falar quantos centímetros vocês devem fazer. E eu fiz aqui, gente, chegando até o final. O meu deram no total 35 carreiras. Considerando aquela primeira carreira que a gente fez de pontos baixos e depois contando as carreiras. Como que vocês contam as carreiras? Então, aqui a gente tem os pontos virados para cá e na outra carreira virado para cá. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E assim eu vou contando. A minha aqui, que tenho 40 centímetros de almofada, é uma almofada quadrada.
Então, ela tem 40 por 40. Eu cheguei aqui no final com 35 carreiras. E aqui, gente, caso vocês estejam trabalhando com apenas um único novelo, é possível fazer toda a parte da frente da almofada de 40 por 40. O que sobrou do novelo foi esse pedaço aqui. E agora, para que a gente possa fazer o verso, para que fique a almofada inteira deste mesmo fio, a gente usa o segundo novelo. Mas caso é uma possibilidade, caso vocês estejam trabalhando com apenas um novelo, é possível fazer essa parte da frente. E aí, vocês podem colocar uma parte atrás de tecido ou algum outro tipo de material. Mas com um novelo dá para fazer a frente inteirinha. E agora, utilizando este restinho de fio ainda aqui, eu vou continuar o nosso trabalho para fazer a parte de trás. Cheguei aqui no meu último ponto, eu continuo ainda com os meus 46 pontos, que são os pontos que eu vou trabalhar. Eu vou fazer uma correntinha para que eu possa virar o meu trabalho. Olha como fica lindo esse ponto, gente, maravilhoso. E agora, para virar o trabalho, só jogo ele para lá, viro ele para o outro lado. E aqui nesta carreira, nós vamos iniciar fazendo em pontos baixos, porque eu quero deixar o detalhe apenas na parte da frente. Caso vocês queiram uma almofada por igual neste mesmo trabalho, vocês podem fazer também, continuar aqui mais 40 centímetros fazendo este mesmo ponto. É só continuar, gente. Vocês fizeram 40, vão fazer mais 40, que é a parte de trás. Mas eu quero um detalhe diferente para a parte de trás. Então, vou trabalhar em pontos baixos. Aqui eu vou fazer logo no primeiro ponto, como nós estávamos fazendo anteriormente. Eu tenho a minha correntinha de virada e vou vir aqui no na minha primeira cabecinha. Pego aqui o meu ponto, laço, trago para cima, fico com duas na agulha, laço e tiro as duas. Venho no próximo, pegando as duas alcinhas também, laço e faço ponto baixo. Então, essa é uma carreirinha que eu vou fazer apenas em pontos baixos, completa até o final, sempre pegando em todas as cabecinhas do ponto. Então, ali, independente se o ponto da carreira anterior é baixo, alto, meio alto, eu vou trabalhando em pontos baixos. Fiz minha carreirinha em pontos baixos. Agora, chegando aqui no final, eu vou fazer a correntinha de virada, virar o meu trabalho e também começar a trabalhar aqui no primeiro ponto. Então, pulo a correntinha e venho logo no primeiro ponto da carreira anterior e também faço pontos baixos. Então, essas carreiras de pontos baixos, eu vou fazer também somente dessa forma, pontos baixos, carreiras sobre carreiras, carreiras de ida e volta. Toda vez que chegar na viradinha, quando finalizar, eu vou fazer uma correntinha de virada para começar a próxima carreira. E eu vou fazer carreiras de pontos baixos de ida e volta por um total de 40 centímetros. Então, vou considerar até aqui onde eu vim, que eu já tinha 40 centímetros, e vou considerar a primeira carreira aqui, mais 40 centímetros. E aí, eu vou falar para vocês quantas carreiras deram no meu ponto. Terminei de subir aqui as minhas carreirinhas em pontos baixos, ficou dessa forma. E eu vou falar para vocês a quantidade que eu subi, mas isso varia muito de uma pessoa para outra, porque depende da tensão de ponto. Às vezes eu posso puxar mais e às vezes eu posso puxar menos que vocês na hora de fazer o ponto. Então, isso pode dar diferença. Então, sempre façam pela medida, principalmente quando a gente estiver fazendo uma peça quadrada como a almofada. Então, aqui eu terminei aqui embaixo a minha carreirinha, né? A carreirinha que nós fizemos a parte da frente, o nosso trabalho da parte da frente, e aqui já começa a parte de trás. Então, eu vou medir aqui para que vocês possam ver em centímetros. Então, aqui tem
40 centímetros. Eu vou virar ela assim de ladinho, porque não cabe aqui no vídeo. Então, 40 centímetros. Então, sempre façam pela medida, não façam pela quantidade de carreiras. Mas, na minha, ela deu um total de 58 carreiras. Pode ser que a de vocês sejam mais carreiras ou menos carreiras, mas façam sempre pela medida. E aqui, para fazer o acabamento, onde nós finalizamos o nosso último ponto, eu vou deixar mais ou menos equivalente a duas voltas, né, do tamanho que nós fizemos. Então, vou deixar aqui 80 centímetros, cortei o meu fio, para que a gente possa fazer o acabamento nesta lateral. Então, a gente já vai deixar o fio para não precisar emendar outro. E aqui a gente vai iniciar agora a parte do acabamento pelo lado do avesso. E aqui, como identificar o lado do avesso e o lado correto? Aqui, na verdade, os dois lados, eles são praticamente iguais, porque a gente tem carreiras de ida e volta, tanto aqui no ponto baixo, que fica a mesma coisa, né? Ida e volta, e aqui também, a gente faz ida e volta, então fica exatamente igual na frente e atrás. Mas, caso vocês prefiram, aqui, essa daqui é a primeira, onde a gente iniciou a nossa primeira carreira, eu tenho os pontos aqui na parte da frente. E aqui eu tenho os pontos na parte de trás. Então, essa, teoricamente, seria a minha frente, que foi aquela primeira carreirinha onde eu comecei. Então, para ficar mais bonitinho, eu vou deixar o meu assim. Se vocês preferirem do outro lado também, não há problema nenhum. Mas o meu eu vou deixar deste lado, que é o lado que vai ficar para fora. E aqui, eu vou juntar pontinha com pontinha. Então, olha, a parte que eu vou querer para fora vai ficar para dentro. E vou colocar pontinha com pontinha. Aqui eu vou, já tirei meu fio, puxei meu fio todo para fora da laçadinha que eu tinha. Vou colocar a minha linha na agulha. E colocada aqui a linha na agulha, eu vou juntar pontinha com pontinha aqui da minha almofada. Vou bem aqui na quininha e vou começar a fazer também esse processo de ida e volta. Então, ó, prendi aqui na pontinha, eu vou vir aqui, não há um lugar exato, tá? A gente só vai, ó, ir e voltar em lugares mais próximos, sempre pegando um ponto do lado de cá e um ponto do lado de lá. Então, ó, pego aqui as duas alcinhas, pego as duas alcinhas do lado de lá, jogo minha linha pra lá. A mesma coisa aqui, ó. Posso pular estes nozinhos, vir aqui nos pontos, mesmo na cabecinha dos pontos, e passar pro lado de cá. Peguei aqui, já fiz toda a costura e deixei o último para fazer aqui com vocês. Então, este último aqui, juntei pontinha com pontinha, ao começo da almofada, aqui. Vou passar também a minha agulha. E o arremate a gente pode fazer assim como o arremate de costura, que é, vou passar aqui num outro ponto e vou simplesmente dar um nozinho. Então, laço, posso laçar mais uma vez, passar por dentro da argolinha e vou fechar. Como esse fio não é muito grosso, a gente consegue fazer um arremate também parecido com o de costura. Então, vou puxando esse nozinho aqui pra beiradinha. Cuidado só para vocês não puxarem, para não puxar o fio que tá costurado. Feita a costura, só vou esconder o fio passando aqui por dentro de algumas laçadinhas, só para realmente esconder esse fio e depois cortar, ó. Então, feito aqui desse lado, já com acabamento, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. Então, aqui só se certifiquem de que está bem certinho, bem alinhadinho. Coloquem bem de frente aqui uma para outra, pontinha com pontinha. E aqui nessa pontinha, a gente precisa anexar o fio. Então, aqui também eu já cortei um pedaço do fio de mais ou menos 80 centímetros. E vou juntar a pontinha.
Então, aqui eu tenho essa pontinha que nós começamos, que foi logo onde a gente iniciou. Eu posso dar 2 nozinhos e começar essa pontinha por aqui. Então, posso prender aqui, dando 2, 3 nozinhos e começar aqui neste lugar. Esses 2 fiozinhos aqui, depois só vou trançar, colocar na agulha e trançar aqui por dentro também para esconder. Caso vocês não tenham essa pontinha, ela tenha ficado do outro lado, também não tem problema nenhum. É só pegar uma das pontinhas, pega com a própria agulha, prende assim, passa por dentro e dá um nozinho também, normalmente, tá? Então, aqui vocês podem prender no fio ou dentro da própria trama. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu tenho meu fio saindo daqui e esse primeiro ponto, ó, conforme eu puxo, ele tá mais abertinho. Então, eu vou encaixar, pegando ele aqui, para que ele fique mais fechadinho, para que eu consiga começar bem da pontinha, ó. Posso até colocar por dentro aqui do nozinho e começar para ficar bem biquinho com biquinho mesmo. E a mesma coisa que nós fizemos do outro lado, nós vamos fazer exatamente igual deste lado. E agora que eu já finalizei os 2 lados da costura, agora nós vamos virar a nossa almofada do lado correto, apenas para ver se ficou tudo certinho. Então, virei, já vi que ficou tudo certinho aqui com a costura por dentro, está certinha. Vejam se não ficou nenhum buraquinho dos 2 lados, analisem bem os 2 lados, e aqui já está certinho. Então, agora eu vou passar para fazer a colocação do zíper. Nós vamos fazer agora a colocação do zíper. Esse zíper que eu vou utilizar é o zíper invisível, que o caminho dele fica por baixo, então ele fica escondido. É um zíper que não aparece essa parte aqui onde passa o carrinho. Então, ele é o zíper invisível este. Vocês podem utilizar os outros tipos de zíper também. Quanto menos aparente, melhor. Quanto mais discretinho, melhor, para ficar bem delicada a almofada. Esse zíper que eu tenho aqui, ele tem 40 centímetros. Então, vou colocar aqui na beiradinha e ó. Ele tem 40 centímetros. E aqui eu vou utilizar também uma linha de costura. Procurem a cor mais próxima que vocês tiverem da cor que vocês estão fazendo a almofada. E também a agulha de costura, uma agulha normal de costura dessas fininhas, para poder passar com facilidade aqui pela trama do zíper. E o zíper eu comprei nesta cor, mas como ele vai ficar escondido, não vai ficar aparente, ele vai ficar bem discretinho por dentro. Mas vocês podem também, caso vocês achem, da mesma cor da almofada que vocês tiverem. E aqui eu já coloquei a agulha na linha. Eu vou levar a linha para juntar as 2 pontinhas. E o que nós fazemos para fazer o primeiro nozinho é girar assim sobre o dedo, ó, eu dou uma giradinha no fio assim, puxo meu dedo e daqui já sai um nozinho, ó. Seguro tudo e puxo o fio, para que a pontinha fique enroladinha aqui. E assim eu faço o nozinho. E nós vamos fazer o seguinte, abrir a quina, uma das quininhas, vou começar por essa que não está aqui com o fiozinho, pode ser qualquer quina, tá? E aqui, nós vamos colocar o zíper do lado para dentro. Então, antes, vocês façam a medição se dá certinho aí o tamanho do zíper, tá? Mas esse zíper aqui, ó, colocando a pontinha dele, aqui eu tenho essa parte aberta, eu vou colocar ele um pouco mais para dentro, aqui dessa parte onde ele não abre, para que ele não escape. E aqui até a beiradinha. Então, ó, aqui na beiradinha onde ele abre, como ele está por dentro, ele é 40 centímetros e eu consegui colocar até um pouquinho mais dele aqui por dentro. Então, vocês façam a medição, assim como eu estou fazendo, ó, coloca a pontinha aqui onde ele vai abrir. Então, ele vai chegar até aqui, ele vai estar por dentro. E aqui,
esse pedacinho aqui é o tanto que eu vou colocar pra dentro. Seguro com o meu dedo aqui na quininha. E é esse tanto aqui que eu vou colocar ele aqui dentro. Coloquem bem no centrinho, entre as duas partes que nós temos. E aqui eu vou começar a prender. Vou colocar aqui a agulha. Essa agulha, como ela é fininha, ela passa no meio do meu fio. Só que aqui o interessante é que vocês não passem em cima do fio. Vocês passem entre os pontos, porque dessa forma ele fica bem mais escondidinho, não aparece tanto a linha. E aqui, ó, já puxei, fiz aqui passei meu primeiro ponto, o meu nozinho está aqui, e agora aqui entre as tramas, ó, entre a trama, eu vou voltar aqui por dentro. E agora, preso um lado, eu já posso ir para o outro. Então, estou aqui, já posso passar aqui para este outro lado. E também vou prender este daqui, este lado aqui, da mesma forma como nós prendemos aqui. Então, preso aqui, nós vamos passar agora para a parte lateral. Nós vamos prender aqui na parte lateral. Então, essa parte aqui, nós vamos dar uma viradinha e vamos colocar ela aqui. E vamos acompanhar aqui a lateral, ó, para que ela fique assim. A gente deixa aqui uma beiradinha bem de leve, pra gente conseguir prender. Então, eu vou virar ela para este lado aqui, que é onde a gente vai conseguir ver ela para dentro, o zíper lá para dentro, e conseguir ir colocando aqui rente ao zíper. Não vamos colocar no caminho do zíper. Então, ó, eu vou colocando rente, bem rente. E aqui nós vamos passar pela trama, os buraquinhos aqui da trama, cada espacinho nós vamos prender. Cheguei até aqui na minha quina, e agora eu preciso que essa ponta, ela fique bem certinha aqui. Então, vou fechar o zíper até onde ele precisa ir, para que eu possa prender, e antes de prender o outro lado, eu vou abri-lo. Então, aqui, eu preciso colocar ela aqui no meio, deixar ela bem aqui pra dentro, para que ela fique retinha, porque eu preciso pensar que eu também vou colocar agora essa outra parte. Então, ó, jogo o zíper lá pra dentro, para que vocês consigam fechar aqui e ver se está certinho aqui onde nós estamos fazendo essa parte aqui da quina. Então, ó, ajeita bem ele aqui e ok, é aqui que ele vai ficar. Já vimos que é aqui que o zíper precisa descer, então é aqui que nós vamos prender esse lado de cá. Então, costurei até aqui em cima, agora eu vou abrir o zíper, para não deixá-lo aqui preso. Vou colocar, ó, deixa ele bem rente, tá? Até aqui em cima, onde ele vai realmente na almofada. Para que eu coloque bem alinhado na frente, aqui frente com frente. Bem certinho, para que não dê problema na hora que a gente for descer o zíper. Vocês podem abrir o zíper até o final, para que ele já fique deste lado, para que ele fique já do lado certo e a gente consiga subir ele aqui, prendendo mais retinho com mais facilidade. Agora, eu já vou começar a fixar aqui também a parte lateral, exatamente como nós fizemos do outro lado. E eu cheguei aqui ao final e, ó, a costura fica bem discretinha, não dá pra ver, ela fica entre os pontos. E eu cheguei aqui já no final pra gente fazer o arremate, logo onde nós começamos. Se caso você esteja colocando o zíper pela primeira vez e tenha dificuldade em
chegar até aqui, que tenha dado certo, de repente, às vezes, um pontinho mais aberto na trama, que você tenha feito um pouquinho mais espaçado e não deu aqui o espaço, ou a gente faz assim, circular, como nós fizemos, começando aqui, dando toda a volta e voltando no mesmo lugar, ou a gente pode começar por aqui, dar aqui a volta, parar, vir aqui e finalizar com as duas pontinhas pra cá. Dá pra fazer das duas formas. Saí aqui de dentro do meu fio e eu vou fazer aquele arrematezinho, ó. Volto com ele aqui, faço um círculo, dou 2, 3 voltinhas em volta da agulha e vou puxar para que ele desça o nozinho. Pronto. Feito o arremate, eu já posso cortar. E agora aqui nós vamos ver o fechamento do zíper. Abrindo e fechando. Na parte da frente também, olha, está bem escondidinha a costura. Entre os pontos a gente não consegue ver. E está pronta. E já colocamos aqui o zíper. Nossa capinha já está pronta. E já podemos colocar a almofada dentro. Aqui eu tenho uma almofada com esse forrinho, que é chamado de alma, que é um TNT que eles fazem. Eu já comprei a almofada assim pronta, 40 por 40. Ela tem a espuma normal, é uma espuma de enchimento, mesmo aquelas fibras de acrílico. Vocês podem também fazer o enchimento de vocês com o que vocês acharem mais adequado. Espuma, essas fibras próprias para enchimento de almofada, vocês mesmos podem montar. E até mesmo com um pedaço de fronha dá para fazer esse tipo de acabamento. Ou mesmo com um TNT, que é essa alma, né, que reveste essa parte da almofada. E a gente vai agora colocar aqui dentro da nossa almofada para deixar ela pronta. E é isso, pessoal, prontíssima a nossa almofada. Espero muito que vocês tenham gostado, que a de vocês também tenha ficado linda. Deixem aqui nos comentários, não esqueçam de deixar o like, que me ajuda muito, compartilhar o vídeo com outras pessoas e se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. Beijos no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!